Hoje nós vamos falar sobre a decisão que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. Para quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu sou advogada e mestre em Direito pela PUC-SP e professora universitária. Aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais, porque não basta a gente saber o que diz a lei escrita, a gente precisa saber como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. Como eu sempre falo que aqui no canal, meu objetivo é dar autonomia para você que está me assistindo também consiga abrir uma decisão judicial e interpretá-la por conta própria, é isso que a gente vai fazer aqui junto agora. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar sobre esse assunto. Eu ouso dizer que é praticamente toda a população. Antes da gente começar essa análise, gente, eu quero deixar muito claro que eu não sou especialista em direito eleitoral. Minha especialidade é contencioso civil, especialmente direito ao consumidor e direito à saúde, como eu já falei algumas vezes por aqui. Mas meu objetivo com esse vídeo é justamente fazer com que até as pessoas que não são da área do direito, que é o meu objetivo com todos os vídeos do canal, consigam interpretar uma decisão judicial por conta própria. O que eu acabo vendo muito por aí, não só com relação a essa decisão, mas lógico que essa decisão ela tomou proporções muito maiores, porque é o de interesse de toda a sociedade, mas o que eu vejo com várias decisões, de vários assuntos e que tem relação com várias pessoas, é a opinião de diversas pessoas que às vezes nem abriram a decisão para ler, para efetivamente saber se concordam ou não com o entendimento que foi adotado. Então, muitas pessoas às vezes celebram essa decisão simplesmente por não gostar do ex-presidente, e tem pessoas que muitas vezes rejeitam essa decisão por gostar do ex-presidente. Isso não poderia ser o critério de avaliação de uma decisão judicial para saber se ela foi justa ou injusta, levando em consideração o critério jurídico e não o moral, tá? A gente está falando de direito, não de moralidade. Mas, então eu vejo isso acontecendo muito, e eu acho que a gente precisa sempre fazer um distanciamento. A gente nunca pode analisar uma decisão judicial olhando para o sujeito que está envolvido nela. Então, o que eu gostaria é que a gente analisasse, junto a essa decisão, analisasse tanto o voto vencedor, né, porque a votação foi 5-2, né, pela inelegibilidade do ex-presidente. Então, a gente vai analisar o voto vencedor, com o qual os outros 4 ministros que foram a favor da inelegibilidade acompanharam, né, votaram também, e vai analisar o voto vencido do ministro Raul Araújo, que foi acompanhado pelo ministro Nunes Marques. E o que eu quero que a gente consiga fazer junto é analisar isso de uma forma distanciada, como se a gente nem soubesse quem é a pessoa que está sendo julgada, e, portanto, fizesse uma análise objetiva dos aspectos jurídicos desses 2 votos, tanto o vencedor quanto o voto vencido. Então, vamos lá. Outro ponto importante da gente estabelecer, antes da gente começar a analisar os votos, é a lei no qual esses votos foram fundamentadas, para a gente verificar como que muitas vezes a lei ela traz conteúdos, conceitos abertos, conceitos vagos, o que a gente chama de cláusulas genéricas no direito de uma forma muito resumida aqui para vocês, tá? Porque o que acontece? A lei ela não tem como prever tudo que pode acontecer no mundo fático. Então, não tem como o legislador ele pensar em todas as hipóteses possíveis de acontecerem no mundo real. Ele vai pensar em todas as hipóteses que passam pela cabeça dele. Mas o mundo real, ele tem muitas outras peculiaridades e muitas situações não previstas pelo legislador podem vir a acontecer. Por conta disso, muitas vezes a letra da lei, ela traz esses conceitos vagos, essas cláusulas genéricas, para permitir que o judiciário preencha essas lacunas. Como que o judiciário vai preencher essas lacunas? Vai preencher essas lacunas dentro dos próprios limites que o ordenamento jurídico como um todo coloca. E a gente vai ter como norte disso os próprios princípios previstos na Constituição Federal. Eles vão ser os principais nortes dessa interpretação por parte do judiciário, da doutrina e enfim. Então eu quis falar isso porque essa lei, que foi a base para esse julgamento, inclusive para essa ação que foi proposta, né, essa investigação que foi proposta, foi esse artigo 22 da Lei Complementar 64 de 1990, que fala o seguinte: qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar a Justiça Eleitoral diretamente ao corregedor geral ou regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir a abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito. E aí o inciso 14 vai falar que, julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato, combinando-lhe sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 anos subsequentes à eleição que se verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio do abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar. E também foi muito levado em consideração esse inciso 16 para o julgamento. Para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. Então, gente, vocês vão perceber na nossa análise que o principal ponto de debate foi a gravidade das circunstâncias da causa de pedir que levou a essa investigação do ex-presidente Jair Bolsonaro, tá? O principal que ficou divergente entre o voto vencido e o voto vencedor foi no tocante a essa gravidade, se foi grave, tão grave assim ou não, a reunião lá que ele fez com os embaixadores, tá? E percebam, como eu coloquei, que gravidade é um conceito bem vago, né? A gente pode preencher o conceito de gravidade, pode um pouco depender também do olhar de quem está analisando, do que é grave para uma pessoa, o que é grave para outra. Só que a gente tem que buscar, quando a gente está interpretando uma lei para condenar uma pessoa, critérios mais objetivos possíveis para conseguir fazer isso, apesar da abertura da lei na qual a gente está se baseando. Como a decisão é longa, vou passar brevemente por essas preliminares que foram rejeitadas pelo voto do relator, o voto vencedor, referentes à preliminar de incompetência da Justiça Eleitoral e da questão prejudicial de redelimitação da demanda, que fala sobre a juntada da minuta de decreto do Estado de Defesa que foi apreendida na casa do Anderson Torres em 12 de janeiro de 2023. Então, o que a defesa do Bolsonaro estava alegando é que essa minuta não podia ser juntada porque isso seria aumentar a causa de pedir do feito. E uma ação, uma investigação, ela está delimitada pelas partes envolvidas, pela causa de pedir e pedido. A causa de pedir delimita o pedido da demanda. Então, essa minuta de decreto, a defesa falou que seria uma nova causa de pedir, então não poderia ser incluída nessa investigação, porque estaria aumentando o objeto da lide que já tinha sido delimitado anteriormente. Então, essas preliminares elas foram rejeitadas, primeiro porque a finalidade eleitoreira da reunião realizada pelo Bolsonaro com os embaixadores, ela seria uma questão de mérito, então fugiria da questão preliminar, e por isso estaria de acordo com a competência da Justiça Eleitoral verificar isso, e que com relação aos limites da controvérsia já tinham sido fixados no dia 14 de fevereiro de 2023, já tinha sido por unanimidade fixado em decisão de saneamento e organização do processo, que comportava conhecimento de fato superveniente, consistente na apreensão de minuta de decreto de estado de defesa na residência de Anderson Torres e a consequente juntada do documento novo. Ele fala que esse documento novo não foi para aumentar o objeto da lide, mas sim para verificar a gravidade daquela reunião, porque vocês vão ver que no decorrer do voto ele vai falar que a gravidade da reunião fica ainda mais comprovada pelo fato de que ela deu origem a essa minuta de decreto e a autos golpistas e etc. As outras preliminares, elas não têm muita importância, então eu vou passar direto aqui para a parte do mérito da decisão. E aí o ministro vai começar falando que ele dividiu o voto dele em 3 partes: premissas de julgamento, fixação da moldura fática e subsunção dos fatos às premissas de julgamento. Então ele vai começar falando das premissas de julgamento. Ele tá falando aqui das folhas 40, 53 do voto, porque esse voto que eu tô lendo, que está inclusive sem revisão, é o que ele leu no dia da sessão de julgamento. O voto escrito por ele é muito maior, inclusive tem umas 400 páginas, então eu me vali desse que é um pouco menor, porque ele já tinha lá resumido todos os fatos principais, inclusive achei que já ficou bem repetitivo, apesar de ser o resumo do voto grande, ainda ficou bem repetitivo na minha opinião. Mas vamos lá.
Das folhas 40 a 53 do voto, discorri sobre os elementos típicos do abuso de poder político e do uso indevido de meios de comunicação. Salientei que os tipos são abertos, o que eu acabei de falar, né, são conceitos vagos, e que os bens jurídicos que eles tutelam, normalidade, legitimidade, isonomia e liberdade do voto, são abstratos. Por isso, coube a literatura e a jurisprudência paulatinamente construir parâmetros para aferir e punir desvios e transgressões que desbordem do exercício normal do poder. O abuso de poder político se caracteriza como ato de agente público praticado mediante desvio de finalidade e com intenção de causar interferência no processo eleitoral. Colhe-se da jurisprudência do TSE que sua configuração é objetiva e ocorre quando a estrutura da administração pública é utilizada em benefício de determinada candidatura. As condutas vedadas aos agentes públicos em campanha, previstas no artigo 73 da Lei 9.504 de 97, exemplificam hipóteses de desvio de finalidade eleitoreiro e podem compor a causa de pedir da ação de investigação. Aí ele vai falar aqui, a configuração de qualquer tipo de abuso exige que a conduta descrita na petição inicial seja qualificada como grave. Viu? Lembra que eu falei, esse ponto vai ser o principal da discussão. Esse segundo componente é extraído do inciso 16 do artigo 22 da Lei Complementar 64/90, que, alterado pela Lei Complementar 135 de 2010, passou a prever que, para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. A redação deixa explícito que o resultado do pleito não é, por si, o fator determinante para a condenação por abuso do poder. Desse modo, não são repreensíveis apenas os atos ilícitos praticados por candidato ou a candidata tenha tido êxito eleitoral. Também candidaturas vencidas por qualquer margem de votos sujeitam-se à responsabilização por atos que vulnerem a isonomia, a normalidade e a legitimidade do pleito. O dispositivo acima tem, porém, outra faceta. Ele demonstra que, para a configuração do abuso, não basta constatar objetivamente o uso da máquina pública ou o favorecimento midiático a uma candidatura. O abuso é um tipo aberto, mas a gravidade é seu elemento componente. A jurisprudência possui balizas sólidas para a aferição da gravidade, desdobrando-a em dois aspectos: qualitativo, alto grau de reprovabilidade da conduta, e quantitativo, significativa repercussão sobre a disputa eleitoral. Então, aqui é muito importante, porque com relação a esse aspecto qualitativo, que é o grau de reprovabilidade da conduta, isso não ficou, não foi ponto de discussão. Tanto o voto vencedor quanto o voto vencido entenderam que aquela reunião feita pelo ex-presidente foi muito reprovável, foi absurda. Mas a questão foi se essa reunião teve uma repercussão sobre a disputa eleitoral, de trazer mais benefícios para o ex-presidente Jair Bolsonaro do que para os demais concorrentes, né? E se isso realmente prejudicou a eleição de 2022. Então, a gente vai ver que no próprio voto vencido, se eu não me engano, ele vai falar, bom, apesar de o fato da pessoa ter vencido ou não a eleição, apesar de não ser o principal fator para mostrar a gravidade, também pode ser um elemento secundário para demonstrar se foi grave ou não o abuso. Aqui ele vai seguir falando sobre a mudança dos meios de comunicação, como que as redes sociais aceleraram a comunicação e tornaram mais possível a prática de condutas abusivas que podem acabar se alastrando em maior escala. E vai falar que por conta disso, o TSE também fixou diretrizes para não fazer com que esses meios de comunicação acelerados prejudiquem as eleições justas, né? E vai falar que essas duas diretrizes são o uso de aplicações digitais de mensagens instantâneas visando promover disparos em massa, contendo desinformação e inverdades em prejuízo de adversários e em benefício de candidato, pode configurar abuso de poder econômico e ou uso indevido de meios de comunicação para os fins do artigo 22, caput e inciso 14, da Lei Complementar 64 de 90, e a transmissão ao vivo de conteúdo em rede social no dia da eleição, contendo divulgação de notícia falsa e ofensiva por parlamentar federal em prol de seu partido e de candidato, configura abuso de poder de autoridade e uso indevido do meio de comunicação, sendo grave a afronta à legitimidade e normalidade do pré-eleitoral. Inclusive, com relação a essa segunda diretriz, ele fala que cassou-se o diploma de deputado federal que havia feito uma live disseminando um falso relato de apreensão de urnas alegadamente fraudadas. Só que esse caso paradigma que ele está utilizando aqui, para fazer uma comparação com o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, esse vídeo foi feito no dia da eleição, que foi justamente essa diretriz, essa segunda diretriz que foi apontada na decisão. Então é preciso até ver esse outro caso paradigma, se
o fundamento predominante foi porque ele fez essa live contendo notícia falsa, ou se foi pelo fato da live ter sido no dia da eleição e ainda ter essa agravante de notícia falsa. A gente tá aí agora falando até da ratio decidendi dos precedentes, que é um tema que eu nem vou entrar agora, nesse vídeo vai ficar gigante, mas eu já falei várias vezes em outros vídeos, que a gente entender quais que foram os fundamentos determinantes de uma decisão pra gente justamente entender como que ela vai afetar os casos futuros. O ministro Benedito Gonçalves vai continuar nessas premissas iniciais, que é para construir todo um raciocínio lógico-jurídico para demonstrar o entendimento dele acerca da gravidade da causa de pedir dessa ação de investigação, e ele vai dizer: nem toda informação a que estamos expostos é verídica, e nem todas as fontes são bem intencionadas. A boa notícia é que somos geneticamente programados para aprender a distinguir um conteúdo falso e, ainda, para perceber quando outra pessoa tenta nos enganar. Crianças começam a desenvolver essa habilidade a partir dos 3 anos. Essa habilidade é chamada de vigilância epistêmica, uma espécie de fact-checking genético que nos permite avaliar se os conteúdos são válidos e se as fontes são confiáveis, ou seja, se são competentes e benevolentes. Ele começa a falar isso porque ele quer mostrar que a reunião feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, ela foi feita de uma forma para dar um ar de veracidade para tudo que ele estava falando acerca da justiça eleitoral e de todas as suas falhas com base em fatos inverídicos, né, em fatos inventados. Tá vendo? Aqui ele vai falar justamente o seguinte: o que acontece à medida que uma fonte ganha a confiança de uma determinada audiência é que esse público tende a reduzir sua vigilância epistêmica em relação ao conteúdo divulgado por essa fonte. Ou seja, uma audiência cativa passa a aceitar como válida uma informação apenas por derivar daquela fonte e toma decisões com base nisso sem fazer questionamentos. Feito um cálculo de custo-benefício, as pessoas consideram mais vantajoso acreditar no que diz a fonte e agir como ela sugere do que investir em trabalho cognitivo para checar essas informações. A essa altura, já se torna simples visualizar como as fake news afetam negativamente a cadeia de transmissão de conhecimento assentada na confiança. Ele vai falar justamente que o ex-presidente teria chamado, então, esses embaixadores para dar um ar de importância para aquela reunião, para mostrar que era uma coisa séria e divulgar nas suas redes e tudo mais, para, depois de tudo que ele já vinha falando sobre o sistema eleitoral no Brasil, dar um ar ainda maior de confiança para essas falas dele. E para fazer uma distinção do porquê as falas do ex-presidente são muito graves na visão do ministro relator, ele vai falar que um último ponto a ressaltar no tema é que, evidentemente, não se pode tomar por premissa a má-fé na divulgação de informações falsas. Ou seja, uma fonte que não tem competência, conhecimento verídico, pode agir de forma benevolente, isto é, acreditando divulgar informações verídicas relevantes para a tomada de decisões corretas. Só que ele fala isso para falar que, com relação a um presidente da República, isso não pode ser adotado como premissa, porque um presidente ele tem a accountability, que já foi assimilada ao campo da responsabilidade jurídica. É pertinente para avaliar as condutas das pessoas que ocupam posições públicas, para as quais há um dever de zelo em um patamar que não se exige de outras pessoas. E estabelecidas essas premissas, ele vai começar a falar agora da fixação da moldura fática a partir dos marcos temporais assinalados no discurso de 18 de julho de 2022. Conforme já reiteradamente mencionado, a causa de pedir fática da presente ação de investigação é a realização de reunião à vida no Palácio da Alvorada no dia 18 de julho de 2022, na qual o primeiro investigado, então presidente da República, proferiu o discurso no qual veiculou críticas ao sistema eletrônico de votação e à atuação de ministros do TSE. A audiência presencial foi formada por embaixadores de países estrangeiros convocados para a ocasião. O evento foi transmitido pela TV Brasil, vinculado à Empresa Brasil de Comunicação EBC, empresa pública, e pelas redes sociais do candidato no Facebook e no Instagram. Ao apresentar sua narrativa sobre os fatos constitutivos do pedido e sobre fatos supervenientes à propositura da demanda, o autor acresce os seguintes elementos. Vou destacar aqui os principais. Essa atuação converge com estratégia de campanha de ataque à credibilidade das urnas eletrônicas e do TSE para mobilizar bases eleitorais. A transmissão pela TV Brasil e pelas redes potencializou o alcance da desinformação. A estratégia de descredibilização das urnas eletrônicas e os ataques à justiça eleitoral contribuíram significativamente para estimular a não aceitação dos resultados eleitorais por parte da população. A minuta de decreto de estado de defesa apreendida na residência de Anderson Gustavo Torres em 12 de janeiro de 2023 é um exemplo dos impactos dessa estratégia sobre a normalidade e legitimidade das eleições, e a minuta também indica que estava sendo gestado um golpe de Estado convergente com o discurso de 18 de julho de 2022, no qual se insinuou que a derrota do candidato à reeleição corresponderia à prova de fraude. Esses pontos são veementemente rechaçados pelos investigados, que sustentam em contrapartida que
Também vou destacar os pontos principais. O discurso proferido em 18 de julho de 2022 se insere em um diálogo institucional salutar, caracterizando o momento em que o presidente da República externou opiniões, ainda que fortes, voltadas para aperfeiçoar o sistema de votação. A reunião não teve finalidade eleitoral, eis que seu público-alvo foram os embaixadores e as embaixadoras presentes que sequer possuem capacidade eleitoral ativa. Não houve qualquer desvio de finalidade em favor do candidato à reeleição, pois não houve pedido de votos, entrega de material de propaganda ou comparativo entre candidaturas, e os valores dispendidos para realizar o evento foram módicos. A cobertura da TV Brasil justificada por se tratar de evento realizado pelo presidente da República, qualquer efeito do discurso foi prontamente inibido por manifestação do próprio TSE, rebatendo os pontos dentro do diálogo institucional esperado. Não se pode estabelecer qualquer correlação entre o discurso proferido em 18 de julho de 2022 e fatos que ocorreram ao longo do período eleitoral e mesmo após a diplomação e a posse, especialmente porque praticado por terceiros, sem prévia ciência, anuência ou participação do primeiro investigado. A minuta apreendida na residência de Anderson Torres não possui qualquer valor como prova, pois é apócrifa e a perícia descarta que o primeiro investigado tenha tocado no documento, além do que não se teve notícia de convocação do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional para dar início à decretação do estado de defesa. E aí vai começar o principal ponto que eu entendi desse voto, que ele diz como o fato principal para ele entender da gravidade dessa reunião. Porque ele vai dizer que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele não estava falando sobre fatos que ele acreditava serem verídicos, ele estava insistindo em fatos que já tinham sido comprovados serem inverídicos, né, informações falsas, já tinha sido repreendido por trazer essas alegações sem qualquer prova a esse respeito, e ainda utilizando para tentar dar um ar também de maior veracidade para o seu discurso, a existência de um inquérito policial que de fato está em curso, mas que não trataria do suposto hacker que ele falou que teria ocorrido nas eleições anteriores. Então ele vai falar, olha, no caso, as críticas dirigidas contra o sistema eletrônico de votação no dia lá da reunião, tiveram como fio condutor a reiterada referência a um inquérito no qual a Polícia Federal supostamente teria concluído que hackers tiveram acesso a diversos códigos-fonte e teriam sido capazes de alterar nomes de candidatos, tirar voto de um, transferir para outro. Sobre esse mesmo tema, mais pra frente no voto, ele vai falar: Jair Messias Bolsonaro, para comunicar sua mensagem, também buscou reforço na normatividade epistêmica. Afirmou que existe um inquérito em curso na Polícia Federal que contém evidências de manipulação de votos no pleito de 2018. Trata-se do IPL número 1361 de 2018, atualmente inquérito número 5, não vou falar o número, em trâmite perante a 10ª Vara Criminal Federal de São Paulo, que se encontra juntado aos autos e por solicitação da própria autoridade judiciária que o preside, gravado com sigilo. Vai ressaltar que já teve nesse inquérito policial que o ex-presidente mencionou nessa reunião, já tiveram várias provas que comprovaram que não teria qualquer chance de ter tido nenhuma interferência nas eleições de 2018. E que o fato dele insistir em falar sobre isso como se esse inquérito desse alguma sustentação para a alegação do perigo, né, do sistema eleitoral brasileiro, da possibilidade de fraude. Ele fala que se houvesse realmente uma genuína preocupação com o teor informativo desse discurso, caberia ao presidente da República se inteirar por vias regulares do estágio da investigação, levando em conta juntamente com os esclarecimentos já prestados pelo TSE, mas que ele não fez isso, ele simplesmente ficou lá falando que esse inquérito, o que dá aquela força de veracidade para o discurso dele, seria uma prova de que ocorreram fraudes nas próprias eleições de 2018, na qual ele se elegeu, e que isso poderia acontecer de novo na eleição de 2022. E o que o ministro tentou falar que era mais grave ainda é o fato de que o ex-presidente já sabia que ele não podia falar isso, porque ele já tinha sido alertado da inveracidade dessas alegações dele, e aí ele vai ser bem enfático aqui, ele vai falar, olha, o comportamento recalcitrante do então presidente da República em relação ao tema é surpreendente. Ele havia, junto a Felipe Barros, trazido a público em 4 de 8 de 2021 a existência do IPL, quando disponibilizou nas suas redes sociais em meio a grande alarde sobre fraudes imaginárias. As acusações foram prontamente desmentidas e a investigação caminhou com atenção a seu real objeto. Mas quase um ano depois, em 18 de julho de 2022, o primeiro investigado seguiu asseverando falsamente que o inquérito tratava de manipulação de voto nas eleições de 2018 e que as investigações não avançaram por culpa do TSE. Ao abordar o inquérito na reunião com chefes de missões diplomáticas, o primeiro investigado não apenas fabricou uma informação com absoluto descompromisso com o teor do documento, também desafiou a determinação de autoridades policiais e judiciais. Isso porque, àquela altura dos acontecimentos, não havia qualquer margem para que o presidente da República ignorasse o prejuízo ocasionado pela ampla publicização dos documentos oriundos do inquérito e de informações distorcidas a seu respeito.
Junto com a repetição das inverdades factuais, um pensamento intrusivo foi persistentemente cultivado a cada vez que o então presidente da República verbalizava o seu desejo por eleições transparentes e por resultados autênticos. A mensagem comunicada era que as eleições de 2018 foram marcadas pela fraude e que uma conspiração contra sua reeleição rondava o pleito de 2022, colocando em risco a paz e a democracia. Nessa parte do voto, ele vai falar sobre o alcance, então, dessa reunião, porque foi informado na petição inicial sem reparo posterior dos investigados, que em 18 de agosto de 2022, um mês após o fato e nas vésperas do ajuizamento da ação de investigação, o vídeo do evento se encontrava disponível nas redes sociais do primeiro investigado e contabilizava aproximadamente números elevados aqui citados, e que cumpre destacar que em 10 de agosto de 2022, o YouTube já havia removido espontaneamente o vídeo do canal mantido pelo ex-presidente por entender que o conteúdo material violava sua política de integridade, a qual proíbe conteúdo com informações falsas sobre fraude generalizada, erros ou problemas técnicos que supostamente tenham alterado o resultado de eleições anteriores após os resultados já terem sido oficialmente confirmados. A remoção do vídeo dos demais locais conhecidos dependeu de ordem judicial exarada pelo então Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral em decisão proferida em 23 de agosto de 2022. O Facebook Brasil informou a extensão das postagens feitas por Jair Messias Bolsonaro no Facebook e no Instagram. E aqui, de novo, ele vai reforçar como que o ex-presidente tentou burlar aquele sistema de defesa das pessoas de quando elas estão sendo enganadas, porque ele vai falar, olha, o uso dos meios de comunicação, no caso em tela, criou uma multidão de espectadores, os quais puderam assistir ao primeiro investigado, na condição de chefe de Estado, dirigir-se a uma prestigiosa plateia de chefes de missão diplomática. Essa dimensão performativa cumpre também função pragmática. Isso porque reforça a percepção de que o primeiro investigado tinha autoridade para tratar do tema, ao ponto de ser ouvido respeitosamente pela comunidade internacional. Então ele está falando, olha, ele ter convidado os embaixadores foi uma estratégia para dar esse ar de veracidade. Como que ele pode estar falando de um assunto desse, colocando provas, né, citando um inquérito em curso, falando com a comunidade internacional? Isso pode ser verdade, né? Ele quis dizer que as pessoas estariam acreditando nesse discurso por conta de todo esse cenário que teria sido montado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Nessas páginas que eu acabei pulando do voto, ele estava falando sobre os eventos passados, das lives que o ex-presidente já fazia para atacar o sistema eleitoral e tudo mais. E aqui ele vai começar a falar sobre a gravidade desse evento e dos eventos também anteriores, essas lives e tudo mais, para o futuro. Então ele vai falar, as lives de 2021, acima mencionadas, foram exitosas em sua proposta pragmática de cultivar o sentimento de que uma ameaça grave rondava as eleições de 2022 e que essa ameaça partia do TSE. O conspiracionismo se conservou latente e foi acionado com facilidade no ano eleitoral. O último marco temporal do discurso de 18 de julho de 2022 diz respeito à projeção para o futuro. Sua função pragmática derradeira foi incutir um temor de que as eleições fossem maculadas pela manipulação de votos. Efetivamente, o primeiro investigado desenhou a possibilidade, a hipótese de não aceitação dos resultados do pleito de 2022, caso não satisfeitas as condições que considerava inegociáveis para garantir eleições limpas. Aqui nessa parte do voto ele vai começar a falar sobre a minuta de decreto e como que todo esse discurso do ex-presidente, principalmente da reunião do dia 18 de julho, mas que também tinha sido feito nas lives anteriores dele e em diversas outras falas do ex-presidente, teria feito com que um golpe se tornasse algo trivial. Ele vai até falar que no depoimento do Anderson Torres, em algumas das vezes que ele foi ouvido, depois que foi encontrada essa minuta de decreto na casa dele, ele falou que tratou aquilo como algo trivial e que foi justamente esse discurso do ex-presidente que teria feito com que isso acontecesse. O discurso de 18 de julho foi um flerte perigoso com o golpismo. Em pleno regime democrático, um presidente eleito tornou hábito advertir a sociedade de que, se até o momento estava dentro das 4 linhas da Constituição, talvez em algum ponto fosse obrigado a sair delas, para defender uma certa noção de democracia pela qual a nação ansiaria. Tanto que depois de falar várias coisas, ele vai consignar aqui expressamente. Está evidenciada a convergência discursiva entre a apresentação feita aos embaixadores em 18 de julho e a minuta revelada em 12 de janeiro de 2023. E vai falar, a minuta de decreto de estado de defesa e sua receita de intervenção no TSE, encontrada sob um porta-retrato na residência do ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, está longe de ser o fato central desta ação. É apenas uma imagem, quase uma parábola, de como pensamentos intrusivos, em tudo assemelhados aos que o primeiro investigado difundiu, são capazes de naturalizar absurdos. E aí vocês vão ver no voto vencido, que a gente vai analisar já daqui a pouco, como que o ministro Raul Araújo, ele rebateu esse fato da minuta, falando que, inclusive, ela não podia ser utilizada como um fato
a ser levado em consideração para apurar a gravidade dessa reunião do dia 18 de julho de 2022, porque seria, na visão dele, um ampliamento da causa de pedir. Vocês vão ver, a gente já vai ver isso daqui a pouco, mas o que a gente precisa ter em mente é, será que essa minuta de decreto foi um fato relevante, determinante para se apurar a gravidade, ou ele só manifestou nesse voto, o ministro relator, como um obiter dictum, como algo que ele disse de passagem, de assim, olha, eu só tô colocando para deixar ainda mais demonstrada a gravidade, mas a gravidade já estaria demonstrada por tudo que eu já falei anteriormente. Isso é importante, porque se esse fato foi o determinante, de acordo com o ministro Raul Araújo, o voto vencido, ele não poderia ser utilizado ser utilizado como esse fundamento determinante para, então, inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, finalmente, a gente vai chegar na parte final do voto, que é a subsunção dos fatos às premissas de julgamento. Então, ele vai falar, a gravidade é um juízo de valor que se faz a respeito dos fatos provados. Sob um primeiro ângulo qualitativo, examina-se sua reprovabilidade. Sob um segundo, quantitativo, analisa-se a forma como essa conduta reverberou no contexto de uma específica eleição. Compõe-se, assim, a tríade para apuração do abuso, conduta, reprovabilidade e repercussão. Ele vai dizer que a má-fé não pode ser presumida e por isso não é possível aplicar graves sanções eleitorais com base em inferências subjetivas e genéricas. É vedado caçar diplomas ou impor inelegibilidade com fundamento em mera presunção. Porém, para sustentar todos os fundamentos dele, ele vai dizer que a condenação em ação eleitoral sancionadora é plenamente compatível com a utilização da prova indiciária, ou seja, de que tem diversos indícios que levam a essas conclusões que ele adotou no voto dele. Esta corresponde à demonstração objetiva de um fato que autoriza, por raciocínio lógico, a reputar-se comprovado um segundo fato. A compatibilidade das provas indiciárias com a exigência da prova robusta foi tema de julgado de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, do qual se extrai que a necessidade de se valer de indícios decorre muitas vezes da própria natureza do ato ilícito, pois não é incomum que a prática abusiva se revista de aparência de legalidade, ou seja, dissimulada, de modo que somente a partir das circunstâncias da relação entre diversos fatos comprovados será possível demonstrar sua ocorrência. Então ele está colocando isso para falar, olha, eu sei que não tem um fato específico que vai falar que foi grave e que tem não tem uma prova que você pode calcular sobre os prejuízos das eleições de 2022. Isso não é de fácil cálculo, né? Não é matemático, mas que de acordo com o raciocínio lógico jurídico que ele utilizou, está comprovada a gravidade. E aí, nessa parte do voto, ele basicamente vai juntar isso, todos esses fatos que ele ressaltou na segunda parte do voto dele, com as premissas que ele adotou na primeira parte do voto, e falar que sim, teve uma conduta grave e, portanto, condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro a 8 anos de inelegibilidade. Ele vai dizer aqui nessa conclusão, é possível concluir com a segurança necessária que a estratégia de descredibilização das urnas eletrônicas e os ataques à justiça eleitoral contribuíram significativamente para estimular um ambiente de não aceitação dos resultados. Após ser derrotado na tentativa de reeleição em 2022, o primeiro investigado não reconheceu publicamente a vitória de seu adversário, então ele está usando um outro fato posterior à reunião do dia 18 de julho. O silêncio por parte de quem havia abraçado uma contundente campanha anti-institucional que teve por alvos preferenciais a justiça eleitoral e o sistema de votação é bastante eloquente. O primeiro investigado deixou que seguissem pairando no ar os pensamentos intrusivos com os quais transformou a contestação à autenticidade dos resultados em pauta eleitoral de primeira ordem. Os investigados, em sua defesa, sustentaram que não se pode estabelecer qualquer correlação entre o discurso proferido em 18 de julho e fatos que ocorreram ao longo do período eleitoral e após a diplomação e a posse, especialmente porque praticado por terceiros, sem prévia ciência, anuência ou participação do primeiro investigado. Todavia, a correlação, que não se confunde com imputar diretamente ao ex-presidente responsabilidade por conta de terceiro, é sim possível. No caso dos autos, é perfeitamente correto inferir que os atos discursivos de Jair Messias Bolsonaro foram aptos a influenciar pessoas que confiavam nele como fonte de informações, levando-as a considerar ilegítimos os resultados das eleições de 2022. Em perspectiva pragmática, não há como escapar da conclusão de que o primeiro investigado almejava um convencimento geral de que a justiça eleitoral não merecia credibilidade. Além disso, conforme já explicado nas premissas de julgamento, o ato discursivo de Jair Messias Bolsonaro é, por si só, apto a ser considerado danoso ao processo eleitoral. Não é preciso cogitar de atos concretos de terceiros. À luz da accountability, o presidente da República é responsável por violar a expectativa de que, como candidato à reeleição, assumisse um comportamento compatível com a preservação do ambiente democrático. Por isso, é também possível concluir que a minuta de decreto de estado de defesa apreendida na residência de Anderson Gustavo Torres
É um exemplo de como a estratégia político-eleitoral do primeiro investigado, fortemente exercitada na reunião, impactou sobre a normalidade e a legitimidade das eleições. E aí, chegando no final, ele vai dizer que a tipicidade da conduta se amolda à difusão deliberada e massificada por meio de emissora pública e das redes sociais, de severa desordem informacional sobre o sistema eletrônico de votação e sobre a governança eleitoral em benefício à candidatura dos investigados. Que à vista de tudo isso, a gravidade da conduta, tanto no aspecto qualitativo quanto quantitativo, também estão evidenciadas, porque a conduta tem alta reprovabilidade, aí ele vai citar de novo vários fatos que ele já citou durante o voto. E, com relação à gravidade, que os fatos apurados na ação de investigação foram extremamente nocivos para o ambiente democrático. Então, só para finalizar o voto vencedor, foi com base nisso que o ministro relator julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e de uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2022. E, em razão da sua responsabilidade direta e pessoal pela conduta ilícita praticada em benefício da sua candidatura à reeleição para o cargo de presidente da República, declarar sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022. Deixe de aplicar a cassação do registro da candidatura dos investigados exclusivamente em virtude de a chapa beneficiária das condutas abusivas não ter sido eleita, sem prejuízo de reconhecer esses benefícios ilícitos oferidos por ambos os investigados. Deixe também de declarar a inelegibilidade do segundo investigado, Walter Souza Braga Neto, em razão de não ter sido demonstrada sua responsabilidade para a consecução das práticas ilícitas comprovadas nos autos. Vamos agora, então, gente, para o voto vencido. Eu sei que o vídeo tá longo, mas se você tá comigo até aqui, vamos continuar. O voto vencido ele é um pouco mais curto, vai ser mais rápido a gente analisar. Então, aqui no voto vencido, o ministro vai começar falando: rememore-se que o objeto central da demanda é a apuração da conduta imputada a Jair Messias Bolsonaro, que, na qualidade de então presidente da República, candidato à reeleição, realizou em 18 de julho de 2022 reunião com diversos embaixadores de países estrangeiros dentro das instalações do Palácio da Alvorada, com transmissão pela empresa pública TV Brasil. O investigante imputa a Jair Messias Bolsonaro a prática de abuso de poder político e o indevido dos veículos de comunicação social, consubstanciados na prática de 3 ilícitos eleitorais, os quais serão analisados na sequência. Aí, no começo do voto, o ministro ali concordou com todas as preliminares que foram rejeitadas pelo ministro relator, mas ele divergiu de uma, que é com relação justamente à minuta do decreto. Ele vai falar que, no caso dos autos, mesmo após a diligente instrução conduzida pelo ilustre relator, inexiste qualquer elemento informativo capaz de sustentar, para além de ilações, a existência de relação entre a reunião e a minuta de decreto, a qual apócrifa, nossa, como difícil de falar essa palavra hoje, e sem origem e data determinadas, persiste de autoria desconhecida a impedir qualquer juízo seguro de vinculação daquele achado com o pleito presidencial de 2022 ou com os investigados. Num contexto de ausência de liame, a legislação processual expressamente rechaça o alargamento do objeto da ação, conforme dispõe o artigo 329 do Código de Processo Civil. Descabe no presente feito, com o objeto central pré-definido e estabilizado e instrução finalizada, persistir em pretender aproveitar elemento periférico e ainda estranho, carente de relação com os fatos narrados pela parte autora na inicial, sob pena de indevida extrapolação da causa de pedir em verdadeira ampliação descabida. E vai concluir diante disso que, por todo o exposto, sempre rogando as mais respeitosas vênias aos que pensam de modo distinto, divirjo do corregedor para acolher a preliminar de indevida ampliação objetiva da demanda para decotar da análise do caso todo e qualquer elemento que tenha por base referências estranhas aos fatos descritos na inicial, consistentes na reunião realizada com embaixadores em período pré-eleitoral, o conteúdo do discurso ali proferido e sua divulgação. Ou seja, ele está se limitando a esse fato dessa reunião, que é a causa de pedir. E aí, com relação ao mérito, então, começando a analisar realmente a gravidade, né, que eu falei que era justamente esse o ponto principal da divergência, que ele vai falar justamente isso, olha, o enfrentamento do mérito perpassa pelo balizamento de critérios para a mensuração da gravidade de determinada conduta, extraídos diretamente da Constituição e da Lei Complementar número 64 de 1990, pressupostos para aferir se o comportamento tido por ilícito desafia a intervenção judicial a partir de uma análise sobre se foi insuficiente para macular o processo eleitoral. Nessa ordem de ideias, é sabido que a Constituição, a par de definir um rol de inelegibilidades, delega à lei complementar o papel de estabelecer outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, estipulando os bens jurídicos protegidos, probidade administrativa, moralidade para exercício de mandato, normalidade e legitimidade das eleições e o ato ilícito capaz de os violar, qual seja, o abuso de poder econômico ou político. E aí ele está citando o artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal. E aí ele vai falar que justamente em decorrência dessa previsão constitucional,
sobreveio o artigo 22 da Lei Complementar 64 de 1990, que a gente já leu junto no início desse vídeo. E aí ele vai trazer de novo a importância do inciso 16 desse artigo 22, que segundo o qual, para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam a ecoar a relação necessária prevista desde o artigo 14, parágrafo 9 da Constituição, entre o ato ilícito e a efetiva vulneração dos bens jurídicos protegidos pela norma. E aí ele de novo vai abordar o que foi também abordado pelo voto vencedor no tocante ao conceito vago dessa previsão legal, e falar que nesse contexto, no âmbito da jurisdição eleitoral, diante da impossibilidade de se dissociar a decisão judicial das consequências político-sociais dela advindas, notadamente quando impacta direto ou indiretamente na soberania popular, a aferição de um conceito jurídico indeterminado, como a gravidade, dialoga diretamente com o princípio da intervenção mínima, segundo o qual a intervenção da Justiça Eleitoral enquanto Estado juiz deve se dar apenas quando estritamente necessário para garantir a soberania do sufrágio popular. Então ele está falando o seguinte, olha, os casos de abuso do poder econômico que caracterizam uma gravidade a ponto de tornar um presidente um candidato inelegível, tem que ser tão grande porque tem que ser enorme para conseguir justificar a intervenção do Estado juiz, porque senão a gente pode tornar inelegível uma pessoa que a população quer votar. Então precisa tomar muito cuidado quando a gente vai aferir o que é uma gravidade, que é um conceito vago, diante das circunstâncias. Porque se essa gravidade, ele vai falar no futuro, ela puder ser, de alguma forma, reduzida por outros meios, a inelegibilidade tem que ser a última rácio, a última solução para algo que não conseguiu ser rebatido de outra maneira. Ele vai fazer uma pergunta para verificar qual seria, então, a resposta para esse caso. Para falar o seguinte, nesse contexto, a incidência do princípio da intervenção mínima, enquanto freio de arrumação racional da atividade jurisdicional, é o fio condutor da seguinte pergunta. A conduta analisada afetou o processo eleitoral com gravidade tal que exige imperativamente a intervenção do Poder Judiciário Eleitoral para assegurar a prevalência da soberania do sufrágio? Ou seja, será que essa conduta do ex-presidente interferiu na eleição a ponto de, na verdade, interferir o voto de outras pessoas nos outros candidatos? Ou será que, então, a decisão de tornar o ex-presidente inelegível que estaria interferindo de ele ser candidato no futuro, de pessoas que gostariam de votar nele ficando impossibilitadas de o fazer? Aí ele vai começar a fazer uma crítica ao voto vencedor. Ele vai falar o seguinte, olha, apesar da causa de pedido desse caso dizer respeito à reunião com os embaixadores, foram levados outros fatos em consideração para o entendimento de que o ex-presidente deve se tornar inelegível. Ele fala, portanto, conquanto a causa de pedir fática da presente ação de investigação, seja a reunião com embaixadores ocorrida no Palácio da Alvorada no dia 18 de julho de 2022, sua transmissão pela TV Brasil e redes sociais de Jair Messias Bolsonaro, análise elevada a efeito pelo relator abrangeu fatos e circunstâncias outros, que extrapolam bastante os contornos originais da pretensão autoral. Então, de novo, o que precisa verificar aqui? Será que esses fatos poderiam ser utilizados como força para fundamentar a gravidade dessa reunião e as consequências posteriores a ela, ou não poderiam? A reunião teria que ter a gravidade analisada sob si mesma, que é o que o ministro Raul Araújo estava propondo. E aí, com relação a essa questão, me veio uma pergunta na cabeça. E se essa ação de investigação tivesse sido julgada antes da própria eleição? Ou antes da virada do ano? Ou seja, quando ainda não tinham ocorrido os atos do 8 de janeiro, quando não tinha sido encontrada ainda a minuta de decreto. Por isso que eu falei também já nesse vídeo que a gente tem que verificar quais foram os principais fundamentos do voto vencedor. Porque ele falou vários fatos lá, inclusive esses fatos posteriores, e não deixou claro qual foi o fundamento determinante. Ele falou que foi todo esse contexto. Mas será que esse contexto dessa gravidade por ele abordada estaria configurado sem a minuta do decreto, sem os atos golpistas de 8 de janeiro e etc., sem o fato de que o ex-presidente Jair Bolsonaro não ter falado nada no dia em que o presidente Lula foi eleito, que também foi um ponto que ele colocou. Então, no voto vencedor não está claro muito quais foram os fatos determinantes, os fundamentos determinantes para aquele entendimento da gravidade. Foi todo esse contexto, mas o que o voto vencido está falando é que esse contexto ele teria que ficar
restrito à reunião com os embaixadores e a gravidade devia ser apurada sobre ela mesma. É isso que ele fala depois. O inciso 16 do citado artigo dispõe que para a configuração do ato abusivo não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam, a deixar claro que a aferição de um ato de abuso deve ocorrer em si mesmo, a partir de seus próprios contornos e não de decorrências ou desdobramentos insuscetíveis de demonstração segura. Portanto, vê-se que o legislador objetiva expressamente vinculou a análise da gravidade das circunstâncias configuradas do ato abusivo ao pleito eleitoral. E ele vai seguir falando. Em uma constatação lógica que ilumina o conteúdo das prescrições legais acima destacadas, fatos e circunstâncias incontroversamente ocorridas em momentos posteriores às eleições não têm o condão de influenciar um evento já ocorrido, encerrado. Em consequência, ainda que houvesse demonstrado irrefutável correlação entre a reunião que compõe a causa de pedida inicial e o achado de documentos posteriormente agregados à instrução, em especial a minuta de decreto do estado de defesa, o que sequer ocorreu, conforme a seguir demonstrado, mesmo assim tais fatos não poderiam servir de base para a aferição da gravidade do ato tido por abusivo, pois os eventos posteriores são logicamente incapazes de vulnerar os bens jurídicos, normalidade e legitimidade do pleito de 2022. E vai falar que tanto é assim que o prazo decadencial para o ajuizamento de uma ação de investigação tem por termo inicial o registro da candidatura e por termo final o último dia para a diplomação dos eleitos. Então essa ação de investigação nem poderia ser ajuizada em janeiro, depois da descoberta, por exemplo, da minuta de decreto. E ele vai fazer trazer um outro argumento a título de argumentação, falando que, ainda que se admitisse a aferição da gravidade com base em elementos futuros, ainda assim seria essencial demonstrar cabalmente a ligação causal entre a reunião que anima a causa de pedir e achados e eventos posteriores. Então, não poderia ser uma relação que foi feita no voto vencedor de que o discurso levou aqueles atos de uma forma indireta. Deveria ter um nexo de causalidade direto entre a reunião e esses fatos posteriores, ainda que se pudesse admitir esses fatos posteriores como elementos da gravidade. E que, no caso concreto, considerar que os referidos fatos posteriores ao pleito possuem o condão de influir na análise da gravidade da conduta que é apreciada, como se fossem desdobramentos do primeiro, resultaria em atribuir ao primeiro investigado inconcebível responsabilidade objetiva até por atos de terceiro. Foi o argumento que ele utilizou, que o ministro está utilizando aqui no voto vencido, mas eu também entendo que a responsabilidade não foi objetiva, foi subjetiva, porque o entendimento também do voto vencedor, do relator, foi no sentido de que houve dolo, né, por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro. E como ele já estava dando tudo a entender que ele ia votar contra a inelegibilidade, ele faz até essa ressalva de que, conforme bem determinado pelo doutor relator, as informações constantes destes autos serão encaminhadas à Procuradoria-Geral da República para análise de eventuais providências na esfera penal, o que resguarda o interesse público na elucidação dos fatos ocorridos após as eleições presidenciais de 2022, a demonstrar que o reconhecimento da impertinência do ponto para a solução desta lide não significa ignorar a sua importância. Então, ele está falando, olha, eu sei, ele concorda com a reprovabilidade da reunião feita pelo ex-presidente, mas ele está falando que, para ele não concorda que isso tem que ser julgado, que ele tem que ter essa penalidade na esfera eleitoral, mas isso não quer dizer que ele não vai ser eventualmente penalizado na esfera criminal, onde talvez isso seja mais cabível, inclusive com relação aos fatos futuros, é o que ele está sugerindo aqui. Então, ele está concordando com o fato da reunião ter sido uma conduta reprovável. Ele também fala que concorda que teve conotação eleitoral e vai de novo aqui fazer uma crítica ao voto vencedor, falando que há de reconhecer-se que nem todo o discurso do ex-presidente naquela reunião veicula afirmações inverídicas, estando igualmente presentes trechos nos quais o investigado expõe sua posição política sobre temas abertos ao diálogo institucional público, em especial a discussão sobre o chamado voto impresso e as críticas às instituições e ao então potencial concorrente pelo cargo presidencial, censuráveis não por seu conteúdo, mas sim por configurarem propaganda eleitoral antecipada, portanto irregular. Então ele está criticando o voto, falando que o voto vencedor se baseou todo no conteúdo do discurso, mas que o que é indevido, o que foi indevido por parte do ex-presidente foi utilizar do seu cargo para fazer uma propaganda eleitoral antecipada, que essa foi a conduta irregular. E ele vai seguir falando que, apesar de ser uma conduta irregular, não existe a gravidade necessária para a condenação do ex-presidente à inelegibilidade.
Ele vai justamente falar aqui expressamente, entendo inexistente o requisito da suficiente gravidade. E para falar isso, ele vai utilizar os seguintes fundamentos. Primeiro, ele vai falar que a própria Corte Superior, né, o próprio Tribunal Superior Eleitoral, adotou as medidas aptas à imediata suspensão dos atos tidos por irregulares com o posterior sancionamento dos autores. Entendeu que tais providências foram capazes de amainar a gravidade exigida pelo artigo 22, inciso 16 da Lei Complementar 64 de 1990. Ou seja, assim que essa reunião foi feita, já foram tomadas medidas judiciais cabíveis para evitar a circulação, retirar ela das redes sociais e trazer informações verídicas desmentindo as alegações inverídicas do ex-presidente nessa reunião. Então, isso já teria acabado com a gravidade, porque teria evitado consequências mais graves para a eleição de 2022. Outro argumento que ele vai utilizar é no sentido de que o discurso do ex-presidente foi para os seus próprios simpatizantes, para os seus próprios seguidores, e que essa constatação revela-se importante para a análise quantitativa da gravidade da conduta, pois, conquanto censuráveis trechos do discurso, é legítimo afirmar que seus destinatários apenas receberam informações que já haviam antes sido apresentadas, a reduzir sua aptidão para macular a legitimidade das eleições de 2022. E aí, eu assisto o grande debate da CNN, eu gosto muito de assistir o programa, e a Janaína trouxe um argumento também nesse sentido, falando, olha, mas a reunião que o ex-presidente fez só poderia que ela também entende super reprovável, só poderia prejudicar a ele mesmo, porque se ele estava falando que o sistema não era confiável, ele estava desestimulando as pessoas a votarem. Quem que acredita nele? Seus próprios simpatizantes. Então, quem deixaria de votar seria justamente os eleitores do ex-presidente, não os eleitores que votariam em outras pessoas, justamente para ir contra também o ex-presidente, porque não gostariam da sua reeleição. E como terceiro argumento, ele vai falar que os dados mostram que não houve nenhum prejuízo às eleições de 2022. Então, ele vai falar, conforme noticiado por esta Corte Superior, o primeiro turno das eleições gerais de 2022, o maior pleito em 90 anos de existência da Justiça Eleitoral, do total de um pouco mais de 156 milhões de eleitores aptos a votar, mais de 123 milhões compareceram às urnas, o que equivale a quase 80% do eleitorado apto. Além disso, o índice de abstenção ficou em 20,95%, próximo da média registrada em pleitos anteriores. Também no exterior, o número de eleitores alcançou recorde, tendo sido 39,21% maior que o da última eleição em 2018, quando ultrapassou 500 mil. Na mesma toada, o comparecimento de eleitores com deficiência cresceu 30% em 2022. O cenário a toda evidência denota que, se a procedência da ação de investigação repousa no reconhecimento da relação entre a existência de um ato abusivo e a concreta vulneração dos bens jurídicos protegidos, em especial a normalidade e a legitimidade das eleições. Não se pode ignorar que o comparecimento dos eleitores atingiu recorde sob diversos aspectos, a evidenciar, ao menos sob o aspecto quantitativo, a ineficácia do multicitado discurso para o fim de promover a abstenção do voto daqueles que creem que o sistema eleitoral brasileiro é falho, o que frisa se não corresponde à verdade. Pelo contrário, os números comprovam justamente a confiança do eleitorado brasileiro em seu sistema eleitoral, na medida em que a concordância ou discordância com as afirmações lançadas pelo investigado encontraram no seio do próprio processo eleitoral seu espaço de vocalização em disputa marcada pelo acirramento. Referido contexto evidencia que o conteúdo do discurso, nos seus trechos censuráveis, surtiu pouco efeito quanto ao suposto intento de deslegitimar as urnas, argumento central da tese do autor investigante. Do outro lado, relativamente ao fato de a reunião ter sido transmitida pela EBC, não se verifica no ponto um fato autônomo, mas sim um desdobramento natural da realização da própria reunião pelo então presidente da República, esta sim merecedora de um juízo de valor quanto à caracterização como ato abusivo. Só que ele acabou ficando um pouco omisso com relação ao fato da reunião também ter sido divulgada nas redes sociais e YouTube. E, com base em tudo isso, ele vai concluir dizendo que, sendo a gravidade aferível pela vulneração aos bens jurídicos, legitimidade e normalidade das eleições, mas sendo estes sujeitos a um juízo de valor de grau, fato é que a intensidade do comportamento concretamente imputado, a reunião de 18 de julho e o conteúdo do discurso, não foi tamanha a ponto de justificar a medida extrema de inelegibilidade. E, por conta disso, de acordo com o voto dele, julgou improcedente o pedido. Ele foi acompanhado pelo ministro Nunes Marques, os demais ministros acompanharam o ministro relator. Então, portanto, o Bolsonaro se tornou inelegível por 5-2. Bom, gente, depois dessa análise mais objetiva, ficou muito claro qual que foi a divergência entre o voto vencedor e o voto vencido, né? Foi justamente no tocante a esse conceito vago de gravidade e a quais fatos poderiam caracterizar essa gravidade ou não. O voto vencido entendeu que só teria que se limitar à reunião do dia 18 de julho ao discurso e as consequências diretas para o pleito eleitoral. Já o voto vencedor entendeu que os fatos posteriores a essa reunião
seriam também importantes para demonstrar a gravidade da conduta do ex-presidente Jair Bolsonaro. E com base, então, nessa análise mais objetiva, eu quero saber de você. Independentemente de se você gosta ou não do ex-presidente Jair Bolsonaro, eu quero saber se você acha que essa decisão foi correta juridicamente falando, e não moralmente falando, mas juridicamente falando, levando em consideração a interpretação da lei realizada tanto pelo voto vencedor quanto pelo voto vencido. E quero trazer também para vocês pensarem como que realmente é difícil, não é tão simples, né? Não é tão, tá certo, tá errado. A gente vê que para construção do raciocínio lógico jurídico, precisa toda uma adoção de várias premissas para verificar uma situação, verificar se ela está enquadrada naquela previsão normativa, né? Não é tão simples. A lei não é tão clara sempre, né? Muitas vezes, nesses casos difíceis, a gente tem que fazer um esforço interpretativo muito grande para conseguir realmente interpretar a lei à luz dos fatos concretos. Mas então é isso, deixem sua opinião aqui nos comentários. Se ficar ficado com alguma dúvida, também deixa aqui para eu poder tentar responder, já que eu também não sou especialista em justiça eleitoral. E de novo, não deixem de curtir esse vídeo e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar sobre esse tema e se inscrever aqui no canal, porque semanalmente eu faço análise de decisões judiciais. Essa foi um pouco diferente do que eu costumo analisar, mas enfim, fica aí, espero que tenham gostado e até semana que vem.